Bom, pessoal, para darmos prosseguimento às nossas aulas de banco de dados, a disciplina de gerenciamento, sistema de gerenciamento de banco de dados e banco de dados, nós vamos ver aqui essa figura, vai ilustrar muita coisa que nós vamos ver a partir de agora. Nós temos, dentro dos bancos de dados, alguns tipos de visões. São as visões que cada pessoa ou cada usuário, que nós chamamos, tem de um banco de dados. Existe o que a gente chama de nível externo, que é a visão em que um cliente ou clientes de um banco, que vai ser usado para guardar informações, tem daquele banco de dados. É a visão mais simples, é a visão de fácil entendimento, representado por diagramas. Nós vamos ver vários diagramas que representam essa visualização externa dos dados. Fica fácil de entender do que é que se trata aquele banco de dados, se é armazenamento de informações de uma farmácia, se é armazenamento de um posto de gasolina, de informações de um mercantil. Isso tudo fica fácil de entender assim que se depara com a imagem da representação gráfica dele. Mas na frente isso vai ficar mais claro. Existe o nível conceitual, que é a representação de um esquema conceitual. Aqui também a gente utilizamos diagramas. Existem diversos diagramas entidade e relacionamento, diagramas de entidade, diagramas de conceituação lógica. Existem diversos diagramas para representar isso. E, por fim, existe o nível físico, que é a parte do esquema interno do banco de dados. Aqui nós vamos trabalhar juntamente com o SQL, que vai nos proporcionar aí uma utilização bastante baseada na realidade do que é um banco de dados em si, a cara de um banco de dados utilizando a linguagem de consultas SQL. Bom, dito isso, nós podemos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo, que é essa apostila que vocês têm. Posteriormente, vocês podem responder essas questões, mas por enquanto elas não vão ser pedidas. Só a partir daqui agora. Dentro do sistema gerenciador de banco de dados, existe o sistema gerenciador de banco de dados, que nada mais do que são softwares. A gente não utiliza um software para editar um texto, a gente não utiliza um software para editar uma planilha, o Word, o Excel, o Calc, o BR Office, o LibreOffice. A gente utiliza ele para editar um arquivo de texto. A mesma coisa, existe programas específicos para serem utilizados para os nossos bancos de dados. A eles nós damos o nome de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que é o SGBD. Então, tudo que fazemos em um banco de dados passa pelo SGBD, que é a ferramenta, a interface principal de manipulação de um banco de dados. E para isso, nós utilizamos bancos de dados relacionais, que vão utilizar as relações, que vão ser as nossas tabelas, as nossas entidades, utiliza a linguagem SQL. E podemos então definir o sistema gerenciador de banco de dados, nós podemos definir ele da seguinte forma, como um conjunto de programas de computador. São nada mais do que isso, são um conjunto de softwares que servem para manipular. Então o SGBD é responsável por manipular os dados. Quando eu falo manipular, o quê? Ver as informações, visualizá-las, editá-las, excluí-las, fazer qualquer coisa que em cima dos dados possa ter resultado para nós. Então, quais são as principais características relacionadas a um sistema gerenciador de banco de dados? Então, o SGBD ele faz todo o gerenciamento das transações dos bancos de dados que estão dentro dele. Nós vamos ver que nós vamos utilizar o MySQL, que inclusive nós utilizamos indiretamente no semestre passado, na disciplina de desenvolvimento web 1, nós utilizamos o MySQL de forma indireta lá no PHPMyAdmin. Tinha lá nós utilizávamos ele. Não era explícito, mas a gente já viu um pouco dele. Então, lá nós tínhamos vários bancos de dados e aqui nós vamos ter também. E o SGBD, como é um software, ele precisa garantir algumas coisas. E dentre essas coisas, essas situações que é preciso ele garantir, ele determinar que os dados sigam essa seguinte sigla aqui, a CID, que é referente a esses atributos de um SGBD que o SGBD nos oferece, que é a atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade das informações. Vamos pontuar aqui cada um deles. A atomicidade trata do quê? Eu tenho um dado que ou ele é completo ou ele não é completo. Ou é o famoso ditado cearense, ou ele é 8 ou 80. Não tem um meio termo aí. Ou uma transação, algo que você fez em um banco de dados é completa 100% ou ela não é completa nada. Não existe um meio termo. Então, é a capacidade de uma transação ter todas as suas operações executadas ou nenhuma delas.
é tudo ou nada. Então, caso uma transação, nós vamos ver isso, não aconteça no banco de dados, ele vai executar o que a gente chama de rollback, ele vai retornar, quase como fosse um Ctrl+Z até um estado que estava tudo normal. Tá? A consistência, aqui da nossa sigla ACID, é o C, trata do quê? A execução de uma transação deve levar os dados a um estado consistente a outro estado consistente. O que isso quer dizer? Como as nossas transações no banco de dados são atômicas, então elas vão sair de um momento que eu vou poder ler as informações e elas vão refletir a realidade. Por exemplo, você vai em um sistema de biblioteca, fizeram diversos empréstimos sobre um livro e agora aquele livro não está mais disponível. Então tem que consistir lá naquele banco de dados da biblioteca que aquele livro não está mais disponível no sistema. Caso não esteja na prateleira, também não tem que constar no sistema que ele não está na prateleira. Então isso é um dado consistente. Quando ele for colocado novamente, vai ter que constar no sistema que ele está lá agora na prateleira novamente. Então isso é um ato de se tornar um dado consistente. O isolamento se refere ao quê? É a propriedade de isolamento que garante que a transação não será interferida por nenhuma outra transação concorrente. Então é garantir que as nossas transações, as nossas alterações dentro de um banco de dados vão ocorrer de forma integral, vão ocorrer de forma isolada e vão ocorrer sem que exista interferência entre uma nas outras. A durabilidade é o quê? Manter os dados ao longo do tempo. O quanto maior de tempo que eu consigo manter aquelas informações, anos, meses, anos, décadas, milênios, quanto tempo aquela informação vai ficar lá. Então, a propriedade de durabilidade garante que foi salvo não será mais perdido, que fica no seu HD aí por bastante tempo. Ainda, o SGBD oferece outras características. As características básicas dele são ainda controle de redundâncias, evitar dados repetidos dizendo sobre a mesma coisa. Você vai ter lá diversos nomes de um aluno para diversas disciplinas, às vezes tem o mesmo nome de um aluno repetido diversas vezes, sendo que precisa só ter um, e ele atrelado a diversas disciplinas. Isso seria uma redundância. O SGBD evita que isso ocorra. Controle de concorrência, fazer com que alguém acesse um dado e aquele dado seja acessado de forma controlada. Tá? E existe ainda o controle de acesso, que é determinar o quê? Você é desenvolvedor, você vai ter um acesso. Você é gerenciador do banco de dados, você terá um acesso. Você é dono do sistema que está gerenciando aquele banco de dados, você vai ter um acesso. Então, você vai controlar os níveis de segurança que vão poder ter aquele banco de dados. E o controle de integridade, ainda é outra característica do SGBD, definir regras que garantem a integridade dos dados, os dados se manterem consistentes. Né? Então, por exemplo, cita aqui, ó, podemos definir uma regra em um banco de dados que o campo sexo pode receber somente M ou para masculino e F para feminino, não acertando outro tipo de letra. Então, isso aqui eu já evito problemas. Eu defini que para o meu banco, o sexo será definido por M para masculino e F para feminino. Então, qualquer coisa diferente disso não será aceita, porque aí eu vou tentar modificar os dados do meu banco sem que eles sejam permitidos. E eu mantenho isso íntegro. Eu controlo esse tipo de possível erro que vai ser ocorrido lá no meu sistema de gestão de banco de dados ou o meu banco de dados. E os backups, que é o mais conhecido de nós, dos mais próximos a gente, né? O SGBD facilita a recuperação de falhas de hardware e software, então ele vai nos permitir. Quando a gente for utilizar o SGBD, isso vai ficar bem claro que ele permite fazer esse tipo de coisa. Dentro dos SGBDs que existem diversos exemplos de SGBD. Existe o PostgreSQL, o MySQL, que será o que nós vamos utilizar, o Oracle Database, que é justamente a ferramenta paga, o MySQL e o Postgres são ferramentas gratuitas, são SGBDs gratuitos. Tem o DBD2 da IBM, o SQL Server da Microsoft, Firebird aí do Firebird, que é da Firefox, né, da Firefox. A gente utilizava o MySQL em si, que estava interno ao PHPMyAdmin, então era uma ferramenta interna. Essa pesquisa nós não vamos fazer ela, tá? Aí aqui nós temos alguns tipos de arquitetura de SGBD, também não nos é interessante. Então, por essa aula vocês vão fazer o quê? Ao fim dessa aula vocês vão pesquisar o que é um SGBD e qual a sua principal função, responder essas questões que estão na apostila, dizer quais as características SGBD e as transações, né? O que é uma transação no contexto de banco de dados?
busquem a definição de transação dentro do banco de dados. O que é uma transação, o que é que ela se trata. Ainda, eu quero que você explique aqui cada uma das propriedades ACIDs que eu falei lá. Explique com as suas palavras, tá? Evite pesquisar na apostila ou na internet. Primeiro, tente explicar com suas palavras o que você entendeu, o que você leu e entendeu. E, posteriormente, tente pesquisar, refinar a sua pesquisa com informações que você acha em outra fonte. Então, quando o SGBD executa um rollback, né? Eu citei o exemplo ali, quando é que acontecem situações, mas vocês definem aí com as suas palavras. E explico com as suas palavras as principais características do SGBD. E essa parte, essa questão 6, como nós não vimos, não vamos fazer ela. Deixa ela aí em aberto, que eram as principais arquiteturas do SGBD, que ela é um pouco irrelevante para nós. A partir da próxima aula, nós vamos ver a modelagem. Nós vamos começar a desenhar o nosso banco de dados. Tá? Então, por essa aula, é isso. Até a próxima.